Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do A3, do Ministério de Casais, da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Bom, hoje teremos mais uma vez a participação do nosso querido Elias Bispo, né? Bispo, já está aí? Opa! Olá, Bispo, tudo bom? Como é que vai, Alcione? Como é que vai, Rosângela? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Saúde a vocês, né? E a todos os irmãos aí Para da quem igreja. não conhece, né? Quem não conhece o Bispo é palestrante, né? Já deu muitas palestras sobre economia, sobre finanças, né? Nós já tivemos uma live que foi muito boa com ele, e vamos ter mais uma hoje, e nós vamos falar mais especificamente sobre economia doméstica, né? Que é muito importante, né? Como é que está a economia? Como é que a gente está depois desse momento tão crítico no mundo todo, né? Como é que a gente está vivendo as nossas finanças, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode melhorar nessas finanças para poder sobreviver ou melhorar as nossas economias, né? E Bispo vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Bispo, fica à vontade, vamos ver aí o que é que você traz para a gente hoje. Ok, Alcione, muito obrigado. É um prazer participar mais uma vez dessa transmissão, né? Envolvendo um tema tão importante, né? Que é a economia doméstica nos tempos de pandemia. Nós ainda estamos vivendo esse momento e a gente vai tratar exatamente desse tema, procurando levar de uma maneira prática como vivermos de uma forma que possamos fazer uma gestão adequada das nossas finanças pessoais. Isso é relevante, porque sabemos que, como chefes, como comandantes das famílias, a gente tem esse encargo, essa responsabilidade, esse mandato que é cultural e que, consequentemente, afeta as nossas vidas. Então, desde já agradecemos o convite que foi formulado, é uma grande alegria participar. Cumprimentamos aí a todos os membros da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, né, em nome do pastor Petrônio e de vocês próprios, mas também outras pessoas, né, de tantos lugares que podem, nesse momento, estar participando. A economia, né, em função da pandemia que tivemos, ela teve uma grande recessão, não apenas em nível mundial, mas também no Brasil, né? A gente sabe que aponta-se para uma queda do PIB aí da ordem de 5,8%, fechamento de aproximadamente 550 mil empresas, e ainda, segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 1 bilhão de pessoas poderão ficar desempregadas, poderão ter redução de carga horária e, consequentemente, uma redução de salários. E a gente vem nessa marcha, né, agora ponderando a hipótese de que as economias estejam saindo da recessão e se recuperando gradativamente, mas no meio de muitos obstáculos. Então, quando a gente fala em gestão de finanças pessoais dentro desse âmbito, a gente tem que pensar em termos de receita e despesa familiar, na necessidade que as famílias têm de elaborar um orçamento para saberem para onde está indo o dinheiro da família. Vou falar de alguns modelos de orçamento, coisa simples, mas bastante eficaz, e um pouquinho de gestão orçamentária, mas principalmente também da participação da família no orçamento, porque o orçamento não pode ser só de Alcione, o orçamento não pode ser só de Bispo, nem de Rosângela, o orçamento, ele é orçamento familiar. Podemos ter até o nosso orçamento, Alcione, ter o nosso orçamento pessoal, mas como funcionamos como família, é muito interessante que possamos nos organizar financeiramente em termos de orçamento que englobe todos os membros de uma família. E o principal motivo de termos o orçamento é exatamente para podermos ter uma noção clara de onde está indo o nosso dinheiro. Alcione, você sabe para onde está indo o seu dinheiro, Alcione?
Não precisa responder. Não precisa responder por enquanto. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Mas é importante que a gente tenha essa percepção. Para onde está indo o meu dinheiro? Aí alguém pode responder, eu não sei, lá não sei nem mais o que eu almocei meio-dia, né? Como é que eu sei para onde vai o meu dinheiro? Mas é importante exatamente que a gente possa responder a essa série de interrogações que estão surgindo aí na tela. O nosso dinheiro pode estar indo para alimentação, alguns que acreditam aí que pode fazer alguma aposta para algum tipo de loteria, para realizar alguns sonhos, para cumprir prioridades, para pagamento de juros, quando a gente deve, para o vestuário, para viagens, para educação. E a gente pode dizer, olha, que 10% está indo aí para alimentação, 12% para viagem, 15% para pagar juros e por aí vai. 30% para algumas prioridades, etc. Mas o importante, na realidade, é saber para onde eu distribuo aquilo que eu ganho a cada mês e como eu vou organizar os meus gastos. Então, como saber para onde o nosso dinheiro vai? Só tem um jeito, elaborando o orçamento pessoal e familiar. Digo orçamento pessoal e familiar porque enquanto nós somos cabeças da família, né, a gente tem que dar o nosso próprio exemplo. E compreendendo esse orçamento, a gente vai vendo que ele é um instrumento escrito, não é um instrumento que está na minha cabeça, na cabeça de Alcione, na cabeça do pastor Petrônio e de quem está por aí. Não, esse orçamento ele tem que estar escrito, porque ele é registro, ele é um procedimento contábil, né? E ele vai, através desse instrumento, a gente vai avaliar as receitas e as despesas que a gente tem a cada mês e vamos fazer, então, um comparativo. Então, cuidar do orçamento não é só anotar gastos e ganhos. É um aspecto que a gente tem que olhar. Porque se eu só vou olhar, eu só vou cuidar do orçamento daquilo que eu gastei, daquilo que eu ganhei, eu estou olhando o passado. Mas o orçamento, ele é preditivo. Ele é algo que eu estou pensando sobre o futuro. E, antes de tudo, através dele, a gente pensa sobre a nossa vida, sobre a realização dos nossos sonhos, e a gente escolhe as prioridades que a gente vai dar para o dinheiro que Deus coloca à nossa disposição, através de salários e dos nossos ganhos, para que a gente administre. Então, é algo interessante que a gente possa ver esse orçamento de uma forma preditiva. E, na medida que as pessoas quiserem, Alcione e Rosângela, elas podem também fazer perguntas lá no chat do YouTube. Né? É isso que eu já ia colocar aqui, né? Que todo mundo fica bem à vontade, que possam escrever, deixar a mensagem no YouTube, que a gente aqui vai acompanhando e, na medida do possível, a gente vai responder. Beleza? Então, é um lembrete, né? As pessoas fiquem à vontade para interagir conosco, e isso será um prazer poder responder todas essas indagações que possam surgir. Então, no controle das finanças, no controle das finanças, o orçamento vai exatamente permitir que a gente possa exercê-lo de uma forma bastante eficaz. E esse orçamento ele também ajuda a gente a restringir gastos. E quando eu restringo gastos, eu estou economizando, estou reduzindo a possibilidade de passar por dificuldades financeiras. Então, eu já tenho dois objetivos do orçamento: controlar as finanças e reduzir a possibilidade de passar por dificuldades, na medida que estarei exercendo um controle daqueles recursos que vêm às minhas mãos. E a gente poderia continuar a falar sobre isso, dizendo que o orçamento, para que serve? E a gente vai olhar que o orçamento ele serve para que a gente conheça a realidade pessoal e familiar. Há pessoas ou há famílias que absolutamente não têm esse controle orçamentário,
não fazem esse orçamento e, consequentemente, não têm um conhecimento sobre a realidade do custo da família. Quanto custa viver? Quanto custa essa família ao mês? Quanto é que eu pago de condomínio? Quanto é que eu pago de energia? Quanto é que eu pago de escola de menino? Quanto custa o lanche da criançada? Quanto custa o meu plano de saúde? E de remédio? Quanto eu gasto? Né? A gente não sabe. Sem orçamento, vai continuar sem saber. Então, a gente, através do orçamento, conhece essa realidade. A gente escolhe os projetos nos quais a gente quer investir. A gente vai ter um auxiliar registrado, né, do planejamento financeiro, a gente vai definir prioridades e a gente vai poder, através dessa definição de prioridades, gastar melhor. Identificar e entender os hábitos de consumo. Eu lhes digo que grande parte das famílias brasileiras, e hoje eu digo que 75,3% das famílias brasileiras elas estão endividadas, ou tem algum tipo de débito a pagar. E o que é pior é que quase 35% não vai conseguir honrar os seus compromissos. Então, a gente identificando esses hábitos de consumo, a gente vai fazer uma separação da natureza dos nossos gastos conforme a gente vai observar mais adiante. E definindo essas prioridades, a gente vai organizar a vida financeira e patrimonial, vai ter possibilidade de administrar os imprevistos que têm surgido, né, ao longo da nossa vida e consumir de forma contínua. O mais importante é isso, é que a gente não pare de consumir. Quando a gente fala, vamos fazer orçamento, vamos, aí implica, a pessoa pode até estar pensando, puxa vida, bispo está querendo que eu não gaste mais, mas é exatamente o contrário. O orçamento vai servir exatamente para que eu possa continuar a consumir ao longo de toda a minha vida. E consumir de forma mais eficiente, né? Vamos dizer assim. Consumir de forma correta, né? Consumir sem fazer dívidas, né? Perfeitamente. E isso a gente vai olhar que a dívida ela pode ser, em determinados momentos, até essencial na vida de uma família. Né? A gente, às vezes, se endivida para comprar um apartamento, às vezes a gente se endivida porque comprou um bem de maior valor, mas a gente tem que ter isso também dentro do orçamento. Não é? A prestação desse bem que eu estou adquirindo, desse financiamento que eu estou fazendo, vai caber dentro do orçamento? Se vai, vai. Então, eu posso estar colocando, eu não posso estar pensando, começando o mês já com o salário comprometido, né? E o salário não é nem do que acabei de receber, do mês que vem, ele já está comprometido. Então, Alcione, você tem razão quando diz isso, e as receitas, né, que chegam ao nosso dia a dia, né, a gente tem que olhar que eles fazem, a nossa fonte de recurso. Então, a gente vai olhar fontes e usos, né, origens e aplicações, né, e essas receitas são as fontes, né, dos recursos que a gente tem. E eles são advindos de quê? São advindos do salário, são advindos do adicional de férias que a gente recebe. Eu estou abrindo muito isso. 13º salário, eles podem advir de aluguel de imóveis que você possa possuir, uma sala, um escritório, uma casa. Pode advir também de uma herança que você receba. Pode ser provenientes também de rendimentos de aplicação financeira. Da vez passada a gente viu sobre a diferença entre juros ativos e passivos, e que o juro, na realidade, é o valor do dinheiro no tempo. A gente pode olhar que as nossas receitas podem ser o vale-transporte, que eu não devo estar gastando o vale-transporte de uma forma desordenada, vale-alimentação, pensão por aposentadoria e eu coloquei outras interrogações, né? O que é que a gente pode pensar que é também uma receita? Pode ser uma prestação de serviço eventual, mas a gente tem que olhar que tudo isso constitui receitas e que a gente tem que ter um controle sobre elas. Enquanto que as despesas, né, é o desembolso regular ou esporádico. Aqui não,
Aqui a receita pode ser um ganho regular ou esporádico, mas a despesa tem a mesma natureza. E existe despesa que ela é regular, como moradia, todo mês tem. Comida, não é nem todo mês, é todo dia tem, né? E transporte. A gente tem a educação dos filhos, saúde, tem o seguro também, o seguro-saúde, e não poderíamos deixar de dizer que a gente paga impostos, a gente paga taxas para poder estar vivendo em sociedade, né? Juros, a gente tem cuidados pessoais, de um cabeleireiro, de lazer, parcelas de compras que a gente fez no passado. Enfim, essas despesas a gente tem que ter um cuidado para que elas não se multipliquem. Mas elas têm esse caráter tanto regular quanto um caráter esporádico. E aqui a gente faz uma classificação, né, do orçamento. Ele pode ser um orçamento deficitário, ele pode ser um orçamento neutro e ele pode ser também um orçamento superavitário. E aí a gente tem a classificação. Quando a receita é menor do que a despesa, ele é deficitário. Isso a gente tem que ter bastante cuidado para administrar esse orçamento para que ele não assuma essa característica. Às vezes o orçamento é neutro, o cara faz o que eu ganho, eu gasto. O que eu ganho, eu gasto. Isso também não é um bom orçamento, porque pode levar a dificuldades no futuro. E a gente tem que olhar que o orçamento superavitário é quando a gente consegue administrar tão bem os nossos recursos que as receitas são maiores do que as despesas. E as pessoas podem perguntar, puxa vida, mas eu ganho tão pouco, como é que isso pode ocorrer? Eu tenho experiência de estar fazendo essas palestras, dando esses cursos ao longo já de alguns anos e participando de muitas comunidades. E também falando para pessoas que têm um alto poder de compra, um alto poder aquisitivo. Eu gostaria de lhes dizer que entre a camada mais que ganha menos na população, elas são as que têm, de uma certa forma, o orçamento mais equilibrado. Então, estou dizendo isso como testemunho para que a gente possa pensar no orçamento superavitário como algo extremamente possível. Então, qual é o objetivo básico? É que as receitas elas sejam maiores do que as despesas. E aí, eu coloquei algumas etapas na elaboração do orçamento. Aqui vai a primeira etapa. A primeira etapa, na realidade, é quando a gente terminar isso aqui, Alcione e Rosângela vão se reunir e vão discutir uma estimativa das receitas e despesas. Hoje é dia 24 de outubro do mês de novembro. Eles vão sentar e vão discutir, vão estimar quanto é que vão gastar com água, energia, gás, transporte, gasolina, condomínio, IPTU, escola de menino, conta da internet, conta, por aí vai. Então, estimar essas receitas e despesas do período pode ser feita com base em quê? No que eu gastei este mês. E a gente tem algumas sugestões. Quando vocês forem fazer isso, vocês façam uma diferenciação entre receitas e despesas fixas das receitas e despesas variáveis. Porque há despesas que são variáveis. Olha, o carro, ele achou de dar bronca na bateria. Né? O carro achou de furar o radiador. É uma despesa variável. Mas a gente tem aquelas despesas como eu vou ter que botar combustível todo mês no carro, toda semana no carro, uma despesa fixa. E a gente lembrasse dos compromissos que são sazonais. Olha, despesa fixa e despesa variável, receita fixa e variável. Mas há compromissos que são sazonais. Por exemplo, impostos. Há quem opte por pagar o IPTU para ter aquele desconto em uma só parcela. Então não vai entrar no mês de novembro, né? Porque eu já paguei lá do passado. Às vezes eu também faço um seguro, uma vez só, ou se for o seguro do carro, em 3 vezes, então é sazonal. As matrículas escolares, pensando em 2021, que as escolas, se Deus permitir, vão funcionar, a gente já tem que estar pensando nos gastos com as matrículas escolares. E a gente tem que fazer um esforço para se lembrar dos compromissos que nós já assumimos.
cheques que a gente passou e que não foram compensados, as faturas do cartão de crédito que a gente pagou em 10 vezes e que ainda está na quarta, a gente não pode esquecer delas, alguma prestação a vencer. E os dados do mês, como eu já disse, dos meses anteriores, eles são extremamente úteis para a gente fazer essa estimativa. A segunda etapa da elaboração do orçamento é anotar frequentemente, todo dia, as receitas e despesas. Eu uso, pessoalmente, um aplicativozinho gratuito no meu celular. Acabei de tomar uma água de coco, R$3. Parece que já é automático, eu já anoto os R$3. Fui ali, tirei xerox, foi R$1,50, eu anoto. Aí vai estar anotando R$1,50, R$3. Eu digo, mas se a gente fizer 50 despesas de R$1,50, 50 de R$3, quanto é que vai dar? Então a gente tem que anotar tudo para saber para onde o dinheiro está indo. Eu uso o aplicativo porque... Oi. Tem alguns bancos hoje que já ajudam nesse aspecto, né? Eles já conseguem hoje, quando você faz os pagamentos no cartão de débito, ele já consegue, já te dá lá, quando você puxa, uma visão estratificada por tipo de despesa, né? Ele tenta associar, se for um restaurante, ele associa a alimentação, se foi num posto, a combustível, né? Ele já dá um panorama mais ou menos do que você recebeu, ou seja, ele entende o que entrou como crédito, como as suas receitas e tudo que saiu como débito, e ele mostra lá mais ou menos quanto foi que você recebeu e quanto você gastou no mês, né? Perfeito. Ele olha os créditos e faz análise comparativa. Eu, pessoalmente, eu prefiro ter o meu próprio, porque eu acho que, às vezes, a gente tem que considerar o seguinte: você comprou vamos imaginar que você comprou comprou uma TV em 10 parcelas. Aquela parcela ela não vai aparecer, talvez, no extrato, e ela não vai ficar bem classificada. E você tem que fazer, você pagou 4, falta 6, você tem que estar, de fato, analisando isso como aquelas parcelas pendentes. E, às vezes, os aplicativos dos bancos, posso colocar os aplicativos nos bancos, eles não fazem essa contemplação, na maioria deles. Então, a gente tem como sugestão, né, além de ter um auxílio, uma ferramenta como a dos bancos, como a dos apps, a gente pode anotar em bloquinho, em agenda, e guardar numa folha de papel, mas o importante é que você anote. Se você não anotar, você vai ficar como aquele cego antes de cair, de ser curado por Jesus Cristo com as escamas. Com cuspe, né? Que Jesus Cristo fez o barro e passou no óleo. Por quê? Porque não vai ter tempo. Você vai esquecer. Então, é importantíssimo que você anote, senão você vai continuar um cego na gestão de seus recursos. E aí... Olha só, deixa eu, antes de você chegar nisso aqui, tem uma pergunta bem interessante de Manuel Neto. Opa! Vamos ver se aparece a pergunta dele. Pronto. Qual seria um percentual bom para reserva de emergência, mesmo com um orçamento apertado? Obrigado, Manuel. Obrigado, Manuel. Neto, né? Ele é mais conhecido como Neto. Neto. Mas vamos lá. Neto, é o seguinte. Quando a gente faz um orçamento, vocês vão olhar mais na frente que a gente vai se pagar nós mesmos. E o ideal é que você consiga, pelo menos, economizar 10% daquilo que você tem à sua disposição. Obviamente que você vai dizer, é muito, mas eu te digo que quando você adquirir o hábito de anotar, quando você adquirir o hábito de fazer o seu controle orçamentário, você vai ter a possibilidade de separar 3 tipos de gastos. Aquilo que é necessário, né? Aquilo que é supérfluo, né? E aquilo que é realmente perda. Porque muitas vezes a gente perde dinheiro sem a gestão do recurso. Mas o percentual que a gente fala tecnicamente é 10%. Para você chegar lá, você vai ter que trabalhar na gestão do seu orçamento para poder ter, pelo menos aí ao longo de um tempo,
uma reserva suficiente para alguns meses de gasto, e o período que a gente fala é de 6 meses, para que você possa ter uma reserva. Ou seja, se eu gasto 3 mil, eu teria que, pelo menos, ter uma reserva de 18 mil reais. Se eu gasto 3 mil por mês, 6 vezes 3, 18, é um período que a gente teria que ter. E a gente tem que, na realidade, conferir extratos, etc. Aqui está um exemplo, olha, do modelo de bloco de anotação. Esse modelo aqui, olha, que a gente fez agora para vocês, né? Considerei já do mês de outubro, né? O cara recebeu 3 mil em conta, pagou a prestação fez um DOC de 650 reais, aí anotou, depois condomínio, 200, fez um boleto bancário, o almoço, 20,15. Eu saí anotando cronologicamente a cada dia esses gastos que ele tem. Pode olhar aqui em 10 de outubro, né? Ele tem luz, tem telefone, tem celular, né? Tem o 13º, uma antecipação que houve, mas tem combustível no dia 12, ele foi no cinema com a patroa, estacionamento do cinema, plano de saúde, por aí vai. Então, é importantíssimo que qualquer um de nós possa ter um modelo de nota que você vai olhando um caderno na linha, para você depois poder separar como você gastou esse dinheiro. E depois, a terceira etapa, se aqui a gente adotou de uma forma contínua, né, cronologicamente, a gente vai aprender agora a agrupar o total das receitas e despesas. Olha só. Como o Eli pediu para você dizer o nome do aplicativo que você usa, viu? Ah, foi? Eu uso um aplicativo chamado Meu Dinheiro. Ele é gratuito. Gratuito. E a gente pode... Estamos anotando aqui. Meu Dinheiro, é? É Meu Dinheiro, Meu Dinheiro. Não é bem sugestivo. Oi? O nome é bem sugestivo, né? Isso. Mas existem vários aplicativos. Vários e vários aplicativos. E aqui a gente tem, olha, desse extrato que a gente anotou aqui, olha, do dia 2 ao dia 16 de outubro, foi quando eu fiz aquela que mandei para você, Alcione, a base. A gente agrupou aqui, olha, habitação, transporte, alimentação e lazer. Tá vendo? Então, eu começo a agrupar. Com a habitação, eu gastei R$ 1.192,22, com a alimentação, 250, com o transporte, 430 e com lazer, 300. Então, a gente começa a dar um sentido na elaboração do orçamento. Se eu começo fazendo cronologicamente, depois eu vou agrupando esses gastos. E aí, a gente vai olhar que a quarta etapa é avaliar e agir, corretiva e preventivamente. Então, quando eu chegar, terminado de fazer isso, obviamente, Alcione, que a gente vai ter aqui habitação, transporte, alimentação, lazer, saúde e as aglutinações que você queira dar. Você pode botar aqui aquisição de carro, mas aí cada um vai dar a sua característica. Mas a gente sabe que habitação, transporte, lazer, alimentação é algo básico, né? Você pode também colocar aí como doação os controles que você faz, daquele dinheiro que você doa, que você contribui, para você ter tudo anotadozinho. E aí, você vai chegar a uma etapa. Você vai avaliar. O meu balanço, ele é superavitário, neutro ou deficitário? E depois você vai fazer essa pergunta. É possível eliminar perdas displicentes, pequenos valores ou mais negociações? Né? Às vezes a gente faz umas negociações que se arrepende mesmo. Né? Quem não fez? Rapaz, eu comprei esse negócio e fui enganado. O cara me passou a perna. A gente foi imprudente na aquisição, na gestão. E a gente também vai olhar, é possível reduzir gastos desnecessários? Não é? É possível aumentar as receitas, fazendo o quê? Dando aulas, né? É possível aumentar as receitas trabalhando algumas horas extras a mais. E a gente vai se perguntar, quais são as minhas metas financeiras? E a gente tem que ter meta. E aí vale para Manuel Neto, né? Quais são as metas financeiras de curto, médio e longo prazo? Para que a gente possa chegar naquele 10%, né? E conseguir juntar o equivalente a 6 meses dos gastos.
e quais são os meus projetos para o futuro, né? Então, isso é muito importante que a gente possa ter essas três visões da natureza do orçamento, da redução, de eliminação de perdas, da redução de gastos desnecessários e quais são as minhas metas. Então eu já começo a me animar, né? E agora eu sei o quanto gasto, sei onde eu estou, se estou no azul, se estou no vermelho, e agora, diante dessa relação aqui, eu vou poder tentar me equilibrar. Eu posso chegar à conclusão que não devo estar mais indo a restaurante. Ou, em vez de eu ir para o restaurante, eu vou pedir à dona Rosângela que, por favor, Rosângela, prepare minha marmitinha que eu quero equilibrar o meu orçamento, é para o bem da família. E a gente vai começar a elaborar. A gente pode também fazer o seguinte, a gente pode eliminar gastos inerentes aqui. Às vezes a gente mora tão perto, ou vai num lugar que é tão perto, mas na pressa a gente pega um táxi, porque não ia andando. Então a gente vai começar a realmente ter um controle e a gente vai ter uma perspectiva de gestão de gastos mais eficiente. Será que tem mais perguntas, Alcione? Sim, temos perguntas aqui. Opa! Bom, primeiro temos uma observação interessante de Aurora Torquia, né? Uhum. Ela disse que você, no seu orçamento lá, ó, você não colocou, não anotou os dízimos e as ofertas, tá? Então não esqueça disso, isso é prioritário no orçamento. Ok, dona Aurora, bem dito. Né? Bem Zé dito. Carlos Pontes também fez uma pergunta bem interessante. Né? Essa reserva de emergência deve ser depositada ou ficará à disposição em espécie, em casa, né? Se não for usada? Não, Zé Carlos. Olha, dinheiro na mão é vendaval. Tem até uma música, dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Eu não vou cantar mais porque vocês vão sair correndo. Mas dinheiro na mão é vendaval. E a gente tem que considerar, Zé Carlos, que você põe o dinheiro embaixo do colchão. E aquele dinheiro ali não vai render nada. Eu sei que os juros das aplicações financeiras, eles estão baixos. Mas a gente tem que aplicar os recursos, depositar na poupança, depositar no CDB de uma cooperativa de crédito, que geralmente paga os melhores juros do sistema financeiro, e, consequentemente, fazer com que esse dinheiro renda, né? Então, se você simplesmente botar esse dinheiro debaixo do colchão, você tá formando uma poupança. Ou na gaveta também está formando uma poupança. Mas se você começar a aplicar esse dinheiro, você vai começar a investir, né? E é diferente. Poupar e investir são duas coisas distintas. Poupar é economizar. Investir é você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então, Zé Carlos, nada de ter dinheiro em casa. Além de ter aquele perigo da música, você não vai ter nenhuma remuneração por ele. Aplica o dinheiro. Não deixe o dinheiro parado. O dinheiro foi feito para render juros. Ok? Beleza. Dentro disso aí, tem uma pergunta de Tarcísio. Tarcísio Martins. Opa! Né? Cara bonitão, todo de paletó aí. Com os juros negativos, né? Com os juros negativos, poupança rendendo menos que a inflação, assim como rendimentos de renda fixa. O que o amigo, o bispo, recomenda investir? Com perfil de aplicador moderado, viu? Moderado, isso é. Tarcísio é um grande amigo lá da Paraíba. Um abraço, Tarcísio. É o seguinte, Tarcísio, a gente sabe hoje que a inflação está em 3. Uma renda fixa que paga 100% da taxa CDI está pagando 2, 2,12, 2,10. Para você ter uma diversificação dos seus investimentos, você precisaria aplicá-lo pelo menos no fundo multimercado, porque é um fundo em que há uma composição de renda fixa e também um pouco de renda variável. E aí você começar a pensar que esse fundo multimercado ele pode também te trazer ele pode te trazer também algumas perdas, né, em determinados momentos,
Mas você teria que ter, de fato, um gestor da carteira desse fundo moderado que fosse um gestor qualificado, né? De uma instituição financeira, de uma cooperativa, que possa, na realidade, estar fazendo uma gestão adequada. O fato é que, nos dias atuais, embora os juros eles ainda sejam negativos em relação à inflação, olha, taxa Selic 2, inflação 3. Se eu não aplicar de jeito nenhum, meu dinheiro está se valorizando, está se desvalorizando 3% ao ano. E se eu aplicar e conseguir aí 2,5%, o meu dinheiro vai estar se desvalorizando em quanto? Em 0,5% ao ano. Então, agora o que nós estamos trabalhando é na expectativa de minimizar essas perdas financeiras nas aplicações. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente, que a gente ainda é um caminho... Vamos seguir. Temos algumas perguntas aqui que eu vou segurar um pouquinho para a gente poder avançar mais. Pois é. E aqui tem um orçamento realizado. Olha, esse orçamento aqui, eu não vou dizer que foi de Alcione e de Rosane, não foi. Mas, olha, esse casal aqui, ele ganhou um salário, teve 3 mil de salário, não tinha pensão nem aposentadoria, tinha um imóvel, né, que rendia para ele 400, e eles tiveram algumas variáveis no mês. Olha, 13º, 2 mil, bonificações, não tiveram nada, mas tiveram bônus por produtividade, 150, e o rendimento de aplicações financeiras de R$500. Qual foi o total do mês? 6.050. E as despesas? Olha só que ele teve despesas fixas, habitação 1.200, alimentação 580, saúde 300, educação 400, transporte 450 e investimentos 2.000. Eu queria que vocês chamassem a atenção de vocês que eu estou chamando de investimento de despesa, é saída, é fluxo de caixa, porque o conceito que a gente tem é que primeiro a gente tem que se pagar, né, para depois formatar o orçamento. E aqui a gente tem variáveis. Lazer, 300, despesas pessoais, 200, presentes, R$100, doações, 20, vestuário, 150, reaplicação de rendimentos, não é? R$500, total, 6.200. E o total do mês aí dele é devedor e 150. Mas observem que o 13º que eles receberam, eles investiram. Está vendo? E eles tiveram aqui, ó, bônus de produtividade. Foi o que eles fizeram com o bônus de produtividade. Eles, aliás, esse rendimento de aplicação financeira que eles receberam aqui, ó, do lado esquerdo, R$500, eles reaplicaram. Então, no mês, essa família, eles conseguiram reaplicar R$2.500. Então, eles não utilizaram o 13º para pagar dívidas, né? Mas conseguiram administrar os seus custos para aplicar exatamente pensando nessa gestão futura. Então, na elaboração do orçamento, a primeira etapa é planejar. Está lembrado? Planejar. Vamos olhar o que nós tínhamos lá no passado, o que nós pretendemos fazer no futuro, e vamos planejar já os nossos gastos a partir do mês de novembro. Então, a primeira etapa é planejar, e a segunda etapa é registrar. Então, vou pegar um caderno, linha por linha, ordem cronológica, ou então usar o app, e eu vou registrar. E depois eu vou agrupar, né, por tipo de despesa e de receita. Eu vou agrupar habitação, vestuário, saúde, transporte, habitação, e o quarto eu vou avaliar. Então, nessa avaliação, eu vou exatamente poder fazer correções de rumo desse orçamento para poder dar continuidade à minha gestão financeira. E aí, a gente tem alguns tipos de ferramentas. Instrumentos em papel, né? Eu botei aqui a agenda, tabela, folha, o que for. Planilha eletrônica, softwares online, né? Tem um monte deles, inclusive a Alcione salientou um.
Softwares offline também, que é o que eu uso, né? O Internet Bank, que Alciano também relatou. Mas o que é mais importante não é a ferramenta. O mais importante é que você tenha o hábito de usar a ferramenta. Né? Não adianta eu ter o serrote, adianta eu saber serrar. Né? Não adianta eu ter o app baixado aqui no celular. O mais importante é que eu me lembre, cada vez que eu gastar, ou efetivar algum gasto, ou receber algum dinheiro, de anotar isso lá na ferramenta. E, com o tempo, o pouco se torna muito. Quanto antes, melhor. E o desafio que eu faço, né? Que tal começar agora, né? Então, eu trouxe até alguma ideia. Preço 1, produto. Preço 1. Uma TV de 29 polegadas, né? Ela custa R$ 799. Qual é o preço 2? 689. Qual é a vida útil de uma TV? 5 anos, ou 1.825 dias. Economia diária, entre um e outro, 6 centavos. E uma economia após 5 anos? 110. Né? E o pão francês também. Essa história aqui, qual é o preço da primeira padaria? 20 centavos. Qual é o preço da segunda padaria? 18 centavos. Né? Qual é a vida útil de um pão? Um dia. E olha, né? Não dá nem tempo de chegar em casa. O cara já tira um do pacote e já sai comendo pelo meio da rua. O pão, Vê quentinho, então. Então o cara já chega nem em casa, né? Já comeu um, passa lá tal. Mas qual é a economia diária de um pão? 10 centavos. Né? E após 5 anos? 182. Então, o pouco se torna muito. É bastante que a gente tenha essa sensibilidade para administrar. Se numa TV, aparentemente, eu estou economizando R$ 110, no pão, que não é nada, eu economizo mais do que na compra da TV. Não é interessante? Falando nessa economia, deixa eu pegar aqui 2 perguntas e fazê-las de uma vez só. Tem uma pergunta aqui de José Carlos, que ele diz o seguinte: se o orçamento já é apertado, aparecendo um passeio, não é melhor sair e se divertir com a família, já que não sabemos o dia em que Deus nos chamará? Depende da sua pressa, Zé Carlos. Nessa linha, tem uma pergunta também de Ana Maria, bem interessante. Ana Maria Araújo. Ela diz assim: investir na compra de um imóvel e viver com tranquilidade, pagando mais de 30 anos, ou viver pagando aluguel, né? E investir em viagens e na vida atual. No hoje. E aplicações. Isso, é porque a pandemia ela trouxe uma visão de pressa para as pessoas, né? Mas a pandemia vai passar, pessoal, e a gente vai viver muito, se Deus quiser. Pelo menos a maioria de nós estará vivo, segundo a vontade dele. Agora, a questão Zé Carlos e Ana Maria, dos nossos projetos. A gente não pode abrir mão dos nossos projetos de futuro. E agora eu vou viver só do prazer, né? Porque a vida continua, a vida segue. E se a gente não economizar para a gente vai economizar também para os nossos entes queridos. Um fato, olha, entre estar apertado e viver uma viagem, eu te digo com toda sinceridade, Zé Carlos, que antes de você fazer uma viagem, era bom que você ficasse mais tranquilo com o teu orçamento em dia, porque você vai se endividar mais. E a gente aprendendo, e quando a gente não administra de uma forma adequada os nossos recursos, a gente não está sendo bons mordomos daquilo que Deus tem colocado na vida da gente para a gente tomar conta. A palavra do Senhor, né, no caso, ele nos exorta que antes da gente construir uma casa, ou antes da gente construir uma torre, a gente verifique se vai ter condições de fazê-lo ou não. Então, esse mês eu terminei no vermelho. Apareceu uma viagem aí no feriadão, dia 2 de novembro, vou para Tamandaré, e vou ficar lá na pousada tal, vou gastar R$ 1.000. E eu vou continuar no vermelho,
por uma questão de prudência, por uma questão de equilíbrio, Zé Carlos, eu lhe concito a você não viajar. Eu lhe concito a você dar um passeio no Parque da Jaqueira, aí ali em Piedade, a fazer um passeio mais próximo e aproveitar o feriado em família com outras alternativas de descanso e de lazer. Que tal me chamar para dar uma pedalada aí? Eu gosto de pedalar. Talvez a gente se conheça pessoalmente e possa até se divertir juntos. E isso é muito importante, que a gente não possa dar o pulo maior do que a perna, né? Quando a gente dá um pulo maior do que a perna, termina o quê? Caindo. E há pessoas que realmente chegam a um ponto de desequilíbrio financeiro que simplesmente perde o controle da sua vida normal. Eu já vi uma pessoa que anunciou, nesse tempo, era o Diário de Pernambuco, que tinha o classificados, os rins. Era isso. Para você ter uma ideia de como ele estava. Ele chegou ao ponto de anunciar os rins, porque se desequilibrou, porque talvez tenha procurado um padrão de vida que não estava dentro da sua capacidade de gasto e chegou a esse ponto. Eu conheço, ele, graças a Deus, não precisou vender os rins, depois ele conseguiu se equilibrar, mas foi um momento muito difícil. Então, o equilíbrio é algo que nos é ensinado pela palavra. É a mesma coisa, eu acho que a gente pode falar para Ana Maria. Ana, eu acho que entre você estar pagando aluguel e comprar uma casa para pagar em 25 anos, talvez você pagando a sua casa, você vai dizer, olha, eu estou com 25 anos, eu vou ficar até 30, vou morar nessa casa até os 55 anos, eu vou ter o prazer de dizer que ela é minha. Eu vou ter o prazer de pintá-la todo ano, de organizar o jardim dessa casa. Eu vou ter o prazer de vê-la como uma propriedade que Deus me deu. E eu concito a quem não tem uma casa, e entre pagar o aluguel e pagar uma prestação, que paga a prestação da casa. Porque aí eu diria que você está investindo. Quando você terminar de pagar, a casa é sua e vai valer um bom dinheiro. Mas se você morar 30 anos de aluguel, ao final dos 30 anos, você não vai ter nem o dinheiro nem a casa. Então, não perca tempo. Invista e faça o possível para adquirir uma casa, mesmo que seja pequenininha, humilde, mas compre a sua casa. Ok? Bom, e aí... Em frente, daqui a pouco tem mais 2 perguntas para você. Vamos em frente. Se as receitas... Aqui, ó. Se as receitas ficarem maiores do que as despesas, o objetivo está cumprida, né? O objetivo está cumprido. Quer dizer, o objetivo está cumprido, ele foi atingido, né? Mas como gerenciar este resultado positivo, né? Aí a gente tem que pensar assim, como guardar o que sobra? Debaixo do colchão, Zé Carlos? Não. Aí eu tenho aqui, ó, receitas, despesas fixas, receita maior do que receitas fixas e variáveis, e tem os investimentos. Né? Olha que a lógica financeira aqui está colocando as receitas maiores do que as despesas, sobrou dinheiro, foram para os investimentos. Mas eu queria pensar de uma forma diferente, que você se pague primeiro. Você tem as receitas? Tem. Separe um percentual para os seus investimentos. E depois que você separar o percentual para os seus investimentos, então você vai fazer o orçamento das suas despesas fixas e variáveis. Mais ou menos assim. A minha meta é poupar R$12 mil por ano, ou R$1.200 por ano, depende da capacidade de cada um. Se é 12 mil, é R$1.000 por mês. Se é 1.200, é R$100 por mês. Mas da minha receita, eu vou primeiro tirar o meu investimento, vou me pagar e depois eu vou fazer o orçamento das despesas fixas e variáveis.
né? É como a gente faz no caso da gestão financeira. Isso implica também em valores que são importantes para a gente. E o objetivo de tudo isso é que a gente possa pensar na família. Esse financista americano, Alvin Hall, ele trabalha também é um financista, né? Trabalha nessa área de finanças pessoais, como eu, e ele diz que em um relacionamento, as 3 áreas que mais frequentemente causam crises são sexo, dinheiro e crianças. E dessas, o que as pessoas menos gostam de conversar, até que um problema tenha se tornado do tamanho de um elefante, é o dinheiro. As pessoas têm uma barreira para falar sobre dinheiro. Muitos casais têm essa barreira, e quando não conversaram isso antes, na época do namoro, do noivado, aí quando deixa para tratar disso no casamento, aí surgem grandes impactos. E na realidade, quando vão conversar, na realidade esse problema ele está tão grande que se tornou o tamanho de um elefante. E um elefante cabe dentro de uma casa, Alcione? Rapaz, se você... Depende da casa, né? Sabe o que acontece, Bispo, também? É que sim, o homem, ele... nessa posição dele do provedor, quando sim, acontece essa questão de uma crise financeira dentro de casa, ele, por orgulho mesmo, ele não quer conversar sobre isso, porque ele acha que ele sempre tem que estar nessa posição de provedor. Então, ele acha que falar sobre essa questão financeira, de estar passando por uma crise, é como se você tivesse, assim, dando um atestado de incompetência, entendeu? Eu não consegui suprir as necessidades da minha família. Então, eu acho que acontece muito isso também no relacionamento, sabe? O homem não chegar para conversar. Principalmente quando, assim, é só o homem que é o provedor na família, né? A mulher não trabalha fora. Então, eu acho que acontece esse tipo de situação. Eu concordo, viu, Rosângela? E creio que isso, de fato, acontece em nosso dia a dia. Acontece nas famílias, e é importante que, enquanto casais, né, nós somos casais cristãos, a gente possa desenvolver esse hábito de discutir o orçamento. É por isso que eu digo que o orçamento é familiar. Não é orçamento de Alcione, não é orçamento de João, né? É o orçamento de João e Dele, é o orçamento de Alcione e Rosângela, é o orçamento de Bispo e de Mércia. O orçamento é do casal, o orçamento é da família. E eles têm que discutir para onde vão, como vão gastar esse dinheiro da forma mais adequada. Isso é porque quando o outro lado não sabe da real situação, fica complicado de você ajudar o outro a sair da crise, né? Concordo. Aí vai dizer, essa mulher só faz gastar dinheiro, eu não sei o que mais a gente vai fazer. Né? E termina, às vezes, o casal só até se separando por questões financeiras. E aí eu coloquei aqui, olha, pensando no que você disse, Rosângela, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Isso que você ia fazer essa parte. Os perfis financeiros distintos, né? Há os poupadores e os gastadores. Não tem jeito. No casal, um poupa mais e o outro gasta mais. É o jeito de cada um. Geralmente, dificilmente há um casal em que os dois sejam poupadores, exceto se fizer orçamento. Né? Há um casal que é financista, o cara que anota, que tem tudo sob controle, e o outro é desligado, tá nem aí. Cadê? Eu fiz essa... Não, me esqueci, amor, não sei o quê, tal. Há aqueles que são realistas. Né? São realistas. Mas há aqueles que são sonhadores, né? Aqueles que, tô nem aí, eu vou curtir a vida. E isso ocorre, na realidade, de acordo com a personalidade das pessoas, mas também levando em consideração a relação que cada um tem com o dinheiro, né?
está lembrado que o dinheiro pode assumir diferentes significados para as pessoas. Se para um é solução, para o outro é problema, né? Se para um é a realização de um sonho, né? Para o outro, na realidade, é uma gastança. Se para o outro vale uma formatura, para o outro vale um carro. Então, essa relação de cada um com o dinheiro faz com que haja esses diferentes perfis. E quando eu trago a ideia do orçamento familiar, é para que Opa! Então o deu uma orçamento. travadazinha aí. Deu uma trava. Eu digo, não, mas o meu não foi. A minha internet é peba, mas não chega a ser também desse jeito, não. Então, assim, o orçamento é uma soma de esforços, né? O casamento é uma união, né, construída por Deus, mas é também parceria. Por isso que tem um livro chamado Parceria Conjugal, né? O casamento é uma parceria conjugal. E as metas individuais, elas não podem se sobrepor aos projetos em comum. E a gente, como exercendo a paternidade e a maternidade, né, a gente tem que dar o exemplo. Então, nessa parceria conjugal, a gente tem que caminhar juntos. E o mais importante, né, é você, Alcione, e sua família, constituído por Rosângela e pelos seus filhos. O mais importante também são os nossos amigos e as pessoas que a gente ama nesse caminhar juntos. A educação financeira, ela pode ajudar a unir a família, porque é mais um debate que a gente vai ter, né, para construir, para chegar a um denominador comum, e ajuda a todos a caminharem juntos. Eu tenho certeza que o orçamento familiar, ele é algo extraordinário, uma ferramenta extraordinária que deve ser e que pode ser executado a dois. E eu digo a dois, mas se você tiver menino que é adolescente, tem mais de 12 anos, bota ele na conversa. Porque eles vão começar a entender a importância do orçamento, né? Então, eu tenho uma ideia para vocês hoje aí, quando terminar essa transmissão, é que vocês façam um orçamento, né? Ponham essa ideia aí na prática, façam essa atividade. E eu até bolei o nome da família, Prósperos Dias, né? Para que esses dias sejam prósperos, né? Então, nessa atividade, né, vocês anotam aí primeiro a renda familiar, né, o número de filhos, a idade de filhos. Pode olhar que eu considero aqui, se tem casa própria, viu? Foi Ana, viu, Ana Maria? Se tem casa própria, se a família tem carro, animais de estimação, que hoje é uma fonte de gasto, né? O Brasil hoje, para que vocês tenham uma ideia, é o segundo mercado de pets no mundo. E eu tenho um amigo, Joãozinho, que tem um cachorrinho preto em casa, que consome dinheiro também. E, consequentemente, a gente tem que estar olhando que um cachorro vive... Se for um cachorro grande, tipo um dálmata, considerando um saco de ração que custa aí R$200, dá 2.400 no ano, né? E mais aí uns R$1.000 para uns R$1.000 por ano para vacina veterinária, etc. Então, dá 3.400. Multiplicado por 15 dá 36.000. Dá para comprar um carro. Então, é melhor que um cachorro ou comprar um carro. Faça isso não, que tem gente que vai ficar chateado. Não é? Mas, assim, a gente tem que olhar que eu estou colocando assim, que o pet, você quando vai adquirir um pet, quando você vai criar um pet, você vai olhar que esse pet vai te dar despesa. Até porque você precisa ter essa decisão, né? Na sua vida, se você quer o pet, você tem que, para tratá-lo bem, você tem que estar disposto a ter esse gasto mensal. Né? Isso. Eu gosto muito de animais, mas o último que eu tinha aqui, Chicó, eu tinha um cachorro chamado Chicó, era um poodlezinho. Ele viveu 18 anos. Então, imagine, a gente teve que... E os últimos anos de um pet, eles são muito trabalhosos. Eles geram muita dificuldade e gastos, né, com veterinário, remédio, etc. É igual um ser humano, né? E aí vai. A gente caminhando já para o fim,
A gente pode chegar também numa situação de perda de renda. A gente começou dizendo, né, que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo estão tendo redução de salário. E a gente tem que analisar o impacto dessa perda na nossa renda, né? E checar se há formas alternativas de obter rendimentos. Então, o ideal é que uma das ideias que a gente tem é que você busque informações em fontes oficiais sobre os benefícios assistenciais concedidos pelo governo. E se a gente está se enquadrando neles. Eu estou botando isso numa situação muito específica por conta da pandemia. Há alguém que perdeu renda por conta disso? Há. Algum programa de governo pode te ajudar? A gente sabe que o governo andou fazendo alguns pagamentos aí, né? E a gente pode ser que alguém tenha direito e não recebeu porque não foi atrás. E se perdeu renda, perdi. Então, vamos primeiro analisar as dívidas que a gente tem para pagar, não é? E ver as informações que são mais importantes nessa situação difícil, que é o valor, o prazo de pagamento, se tem taxa de juros. Se perceber que não vai conseguir pagar, o mais importante não é pegar o carnê e botar de lado. O mais importante é que você busque renegociar essa dívida o quanto antes. Perdeu renda, perdeu. Vai lá e busca renegociar. Eu tinha um cartão. O cartão agora ele estava devendo R$ 1.500. Se você botar R$ 1.500 que ficou devendo e não está pretendendo pagar, daqui a um ano, isso aí está valendo mais de 10 mil, porque o Brasil pratica as maiores taxas de juros passivas do mundo. Então, a gente tem que procurar administrar logo essa situação, analisando isso. E é muito importante nessa situação aquilo que eu vinha falando, né? Separar o que é necessário, os gastos que são necessários, que são aqueles gastos que a gente considera imprescindíveis, né? É alimentação, habitação, vestuário. Separar os que são supérfluos, né? A gente pode estar comprando roupa de marca, pode estar indo, em vez de ir no restaurante de Zé Pequeno, a gente está querendo ir no restaurante Entre Amigos Praia, que é um restaurante muito caro. A gente pode estar pagando uma TV a cabo que tem até a rádio italiana, sem a gente compreender nada de italiano, porque tem algo tão grande assim, né? E evitar os desperdícios, né? Que são aquelas que a gente tem mesmo. Por exemplo, avancei o sinal, ao guarda, pi! No outro mês chega a multa, R$ 280. O que é isso? É desperdício. Né? Então, comprar o alimento que vai ser usado, e por aí vai. Se a gente se senta com a nossa esposa, além daqueles cuidados que a gente tem, a gente pode procurar ter uma vida eliminando aquilo que é supérfluo e aquilo que constitui desperdício. E se não conseguir renegociar, vocês também têm que verificar as consequências de não pagar as prestações. Em alguns casos, né, vai poder significar o cancelamento do serviço. Mas está aí. Entre comer e assistir TV, eu prefiro comer. Então, deixa cortar. Estou dizendo prático. Entre deixar de pagar o plano de saúde, entre pagar o plano de saúde e não pagar em alguma coisa que seja menos importante, paga o plano de saúde. E, com base nisso, prioriza o que quer pagar primeiro, considerando aquilo que é essencial. Levantar todos os demais gastos e redefinir prioridades. O momento, em situações de perda de renda, é de priorizar. Não é? Eu gostaria até de lembrar vocês, principalmente, todo mundo tem conta em banco, que os bancos eles são obrigados a te dar gratuitamente 4 saques por mês, um talão de cheque com 10 folhas, né? E um extrato mensal. E que o resto você faça uma cartinha para o banco pedindo para ele colocar isso de acordo com as regras do Banco Central que prevê isso. E ainda um cartão de débito de graça. Então, tem gente que está pagando aí 50, 70, 35, taxa de manutenção de conta. Dê um basta nisso, pessoal. Ao final do ano, você vai estar economizando, quem sabe, R$500, R$600,
Tem cara que quer ter um cartão, mas só quer se for do Black. Mas o cara nem para o exterior viaja, para que ter o Black? Pega um cartãozinho desse gratuito, só para ter os gastos aqui e começar a administrar. Os bancos, eles não têm pena. E alguns bancos cobram esse valor mensal de tarifa com pacotes extremamente diferenciados. Lembre-se que você pode escrever uma carta para o banco dizendo que só quer pagar e que só quer ter uma conta que não cobre que não cobre tarifas. Aí ele vai dizer, você não vai poder fazer TED. E daí? Agora tem um Pix, né? O Pix é de graça, pessoal, e para o mês vai funcionar. Eu posso mandar agora um dinheiro para a Alcione em 10 segundos. Chegou, Alcione? Pode chegar, agora voltar vai ser difícil. E então, aí a gente vai pensar, né, também numa situação de perda de renda. Será que há a possibilidade de eu ter uma nova renda, né? E começar a fazer essa análise da situação financeira, das despesas, e entender que no novo cenário financeiro, o mais importante que possa ser é um passo fundamental procurar uma solução. E a história daquela que Manuel Neto perguntou, da reserva de emergência. Tá aí, Manuel. É para isso que serve a reserva de emergência, em situações de perda de renda. Pois a gente precisa dar conta da situação e a reserva é um dinheiro que a gente guarda, né, exatamente para fazer frente a essas situações que são excepcionais, né, e que às vezes envolve perda temporária de renda, doença na família, um acidente doméstico, por exemplo. A linha da casa deu cupim, quebrou e a gente vai ter que consertar. Um vazamento que deu no apartamento. E aí eu estou mostrando o porquinho, né? O que é e para que serve a reserva de emergência. Serve exatamente. É a hora de quebrar o porquinho e a gente utilizar de uma maneira adequada. E como calcular a duração da reserva, né? Aqui o importante é tomar consciência da situação financeira, né? Caso seja negativo, pode avaliar a pena utilizar a reserva de emergência. Supondo que você calculou que ficará negativo em 250 por mês e tem uma reserva de emergência de 2.000, então apura-se que a sua reserva vai durar 8 meses. É aquilo que eu te disse. Qual a reserva de emergência ideal? É você saber quanto eu ganho por mês, quanto eu gasto por mês. Eu gasto por mês 3.000. E se eu eliminar o que é supérfluo e o que é desnecessário, eu vou reduzir isso para quanto? Eu vou reduzir isso para 2.500. Eu vou cortar TV a cabo, vou cortar celular de menino, que não precisa, celular tal, vou ficar só em 2.000, considerando as despesas essenciais. Então, quanto eu preciso ter? Eu preciso ter pelo menos 6 meses, que é o tempo médio que uma pessoa gasta para se recolocar no mercado em tempos normais. Como a gente está vivendo esse tempo mais difícil, é essencial que você tenha uma reserva maior. Mas a gente andou conversando, não foi, Alcione? E tinha o caso de João e Rosângela também, que para quem é microempreendedor, o Sebrae ele preparou um ambiente assim, muito especial no site dele sobre como os negócios podem enfrentar essa crise, né? E há muitas informações, mas muitas mesmo. Muito bacana esse site deles, muito bacana. Muito evento, muito live está acontecendo. Isso. Eu tenho participado de algumas, mostrando como você empreender no mundo digital. Tem bastante coisa mesmo. Isso. E tem sobre gestão financeira, legislação trabalhista. Você consegue muita orientação. Então, você que é microempreendedor e está preocupado, procura dar uma olhada nessa perspectiva no site do Sebrae, que você vai encontrar muito bem. Eu não sei se dão para perceber aí, mas é www.sebrae.com.br/sites/portal Sebrae/coronavírus. Tem muita coisa para quem é empreendedor. E seguro. Algumas pessoas têm seguro, fica pagando, nem sabe por que paga. Apareceu o cabo da empresa, vamos fazer um seguro? Vamos.
ou você sentou no birô do gerente lá da sua conta e você tem aquele seguro, todo mês é debitado, e você nem sabe para que serve o seguro, qual é a cobertura. Está na hora de você pegar a sua apólice e olhar, porque algumas vezes você tem também, caso você tenha perdido o emprego, há seguros que cobrem X meses de prestação, que cobre saldos devedores de conta, etc. Então, era bom que você, que tem seguro, desse uma olhada qual é a cobertura que o seu seguro tem. De repente, você já poderia ter usufruído desse bem. E outra notícia também é que, às vezes, a gente vinha pagando consórcio. Ficamos muito apertados aí por conta da crise financeira da pandemia, mas essa circular do Banco Central, olha aí, a 4.009, ela permite que você saque as suas cotas lá do consórcio, né? Para quem está com as obrigações em dia, você vai lá e saca aquilo que você pagou. E isso é muito importante nesse momento, você possa resgatar esse dinheiro. Pode ser que seja importante para você. Então, resumindo aí o módulo, né, a gente falou sobre funções de orçamento, os passos para a elaboração desse orçamento, algumas ferramentas, né, para o controle orçamentário, lógicas para gerenciamento do resultado positivo, né, invertendo a lógica, né, primeiro eu me pago, para poder depois fazer o orçamento de despesa. Isso vai gerar uma educação financeira em família e vai trazer vocês para um viés econômico que é positivo. Esse é o resumo do módulo que a gente falou até agora. São 20h42, eu me coloco à disposição para a gente ficar conversando até meia-noite. Tá ótimo. A gente previa uma live de 1 hora. Estamos em 1h12. Temos algumas perguntas aqui que eu vou colocar, mas, veja, o assunto foi tão bom que passou esse tempo e a gente nem percebeu, né? Uhum. Bom, vamos lá para as perguntas que a gente tem aqui. A Cristiane Franca colocou aqui, boa noite. No seu ponto de vista, na realidade, quem falou foi Eudes, né? No seu ponto de vista, qual o melhor investimento atualmente, né, considerando essa pandemia? Aí eu vou pegar o gancho e juntar com a pergunta de Tarcísio Martins. Né? Nossas cooperativas de crédito ainda são o melhor caminho? Então, você já responde uma emendando na outra. Perfeito. Primeiro, vamos esclarecer o que é uma cooperativa de crédito, né? Isso é muito importante. Os bancos são instituições financeiras de capital. Há um investidor que é dono do banco. E as cooperativas são sociedades de pessoas. As cooperativas, elas existem no Brasil desde o comecinho do século passado, 1900. A primeira delas foi a cooperativa pioneira, que fica lá em Nova Petrópolis, do sistema Sicredi. E as cooperativas, elas, diferentemente de um banco, elas tratam o seu dinheiro de uma forma distinta. Porque qual é o objetivo do banco? O principal objetivo do banco é o lucro. E as cooperativas têm como principal objetivo proporcionar ou propiciar aos seus associados a melhor gestão financeira que eles podem conceder. Então, como o objetivo de um banco é o lucro, ele vai sempre cobrar as maiores tarifas, as maiores taxas de juros e vai te pagar as menores taxas nos teus investimentos. Como o objetivo da cooperativa não é o lucro, mas ela tem que gerar lucro para sobreviver, né? Afinal de contas, ela paga a você, diferentemente dos bancos, as melhores taxas. Elas também, se você precisar pedir um dinheiro emprestado, ela vai te cobrar as menores taxas. E tem um diferencial, que a Alcione vai responder, que eu vou perguntar a Rosângela. Rosângela, o dinheiro do lucro do banco vai para quem? Vai para o banqueiro. Banqueiro, né? Banqueiro. Para mim é que não é. O dinheiro do lucro do banco vai, por exemplo, para o banqueiro, vai para o dono do banco. Mas o lucro da cooperativa vai para quem? Vai para os associados. Então,
aquele bolo de dinheiro, aquelas sobras que as cooperativas geram, elas são distribuídas entre os associados. E aqui é importante que a gente pense que se você aplicou, eu te disse que as cooperativas pagam a melhor remuneração pelos investimentos que você faz lá. Paga melhor do que qualquer banco. Eu trabalhei em banco durante 26 anos, 28. Trabalho com cooperativas há uns 15 anos. E as taxas que as cooperativas praticam, elas são boas taxas, excelentes taxas em relação aos bancos. Só que tem um detalhe ainda. Eu recebi as melhores taxas porque apliquei a minha grana lá. Eu não apenas poupei, mas eu investi no papel da cooperativa. E eu disse que o resultado da cooperativa vai para quem? Vai para os associados. Vai para você que aplicou lá. Né? Então, além de você receber a melhor taxa, você vai receber aquelas sobras. O que faz com que essas cooperativas elas possam, assim, ser uma ótima opção de investimento. As cooperativas são uma ótima opção de investimento, porque além de te pagar as melhores taxas, elas distribuem os lucros entre os associados. E como é que esse cálculo e como é que esse lucro é distribuído? Proporcional à movimentação financeira de cada um. Se você tem a sua conta lá e você tem toda a sua movimentação dentro de uma cooperativa, ela vai olhar a sua movimentação financeira e vai distribuir de uma forma proporcional. E aqui em Recife a gente tem duas cooperativas do sistema Sicredi, que é a Sicredi Pernambucred, ali na rua Montevidéu. Temos uma outra cooperativa que é na Praça Chora Menino, a Sicredi Recife. São excelentes cooperativas, de livre admissão, e que podem recebê-los como associados. E na própria cooperativa você vai ter outras opções para fazer investimento. Como eu falei, os fundos multimercados, você vai ter o RDC, você vai ter alguma letra financeira, o LCA, uma letra agrícola. Então, para dizer a verdade a vocês, eu não tenho mais conta em banco, eu só tenho conta em cooperativa. Perfeito. Então, acho que ele respondeu aos dois, né? Aos dois. Respondeu ao Eudes e respondeu ao Tarcísio, né? Isso. Bom, temos duas perguntas aqui muito parecidas também. Deixa eu achar aqui, de Aurora Torquia, que ela fala em relação ao investimento na Previdência, e ela fala assim, em relação ao investimento na Previdência, para autônomo, no momento atual, é melhor pagar a Previdência privada ou pública? E aí, juntando essa pergunta, a de Damaris, né? Ela fala muito, é bem parecido com isso aqui. Vale a pena investir em previdência privada em detrimento de outros tipos de investimentos? Não. Não vale. Porque a previdência pública no Brasil, ela te cobre ainda de benefícios que nenhum outro sistema é capaz de te dar. Ou seja, em relação entre privada e pública, ficaria-se com a pública, né? Certo. Primeiro, porque quando você vai aplicar num recurso, o seu recurso numa previdência privada, o gestor vai te cobrar uma taxa, né? Uma taxa que a gente chama, vai te cobrar uma taxa de administração anual e ainda uma taxa de carregamento. Toda vez que você aplica, você está aplicando 100, mas se ele estiver cobrando 1%, ele só está aplicando 99%, 1% é dele. O contrato é enorme para você ler. E você vai estar, obviamente, que construindo uma poupança para depois você usufruir dessa poupança quando você disser, a partir da época tal. E o INSS no Brasil ele tem uma série de vantagens que as previdências privadas não oferecem,
como eu te disse, tem até auxílio reclusão, né? É uma coisa que a gente tem para pensar. Se você falece, você deixa o benefício para o outro cônjuge, proporcional também aí ao tempo de contribuição, mas a previdência pública é garantida pelo governo, a previdência privada não. Você vai, mas tem uma questão ainda da repartição simples, né? Porque a gente tem que ter uma base. Olha, a gente teria dois sistemas, um sistema de construção de uma poupança para usufruir e o sistema de repartição simples, que nós que trabalhamos pagamos para os que estão aposentados, né? Só que a tendência dos velhinhos feito é aumentar, vai aumentar e está cada vez crescendo mais. Mas eu não vejo como se ter maior segurança ainda, deixando de se aplicar numa poupança pública, né, no INSS, para aplicar numa privada. Agora, se você puder aplicar na privada e na pública, e quiser fazer um complemento numa privada, aí tudo bem. Mas aí você não precisa pagar ninguém para estar administrando seu recurso. É bastante você procurar uma instituição financeira, salientamos aí as cooperativas, aplicar num recibo de depósito cooperativo por prazo indeterminado, e aquele dinheiro vai ficar se rendendo, e você todo mês vai ficar aplicando lá, aplicando, recebendo ainda participação das sobras, que vai engordar a tua aplicação, e você não vai pagar nem taxa de carregamento e nem tampouco a taxa de administração. Agora, óbvio que você está fazendo, olha que eu arregalei os olhos, olha que você está fazendo uma poupança para o futuro. Você não vai, quando completar 40 mil, comprar um carro, você vai guardar esse dinheiro. Você está aplicando com um objetivo, com uma meta, que é de só usufruir quando tiver 60 anos, por exemplo. E quando você completar 60 anos, aí você vai dizer, olha, eu tenho a minha aposentadoria pública e eu tenho a minha aposentadoria privada. Uma complementa a outra. Eu acho que o mais interessante é fazer isso. Mas se não puder para as duas, só a pública. Beleza. Deixa eu só avisar o pessoal aqui que tem gente que está preocupada. A live vai ficar gravada, tá, gente? Fica tranquilo. A não ser que Joãozinho esqueça de gravar. Já estou dizendo aqui o nome do santo. Mas não, a live automaticamente ela é gravada, tá certo? Podem ficar tranquilos. Eli, gostaria de saber o seguinte: se você vai poder disponibilizar esses PPTs para que eles possam ter esse material. Esse material, na realidade, eu uso num sistema periódico de fazimento de lives e de palestras, etc. Caso ela precise que eu faça uma palestra dessa em qualquer situação, eu me coloco à disposição, mas esse é um material de trabalho meu, que foi construído ao longo dos anos. Perfeito. Tá certo? Geralmente eu não disponibilizo. Agora, se precisar me consultar, anota meu número, anota 99794-8116. Vou repetir, 99794-8116. E ainda tem um e-mail. Não, você não precisa repetir, não. Esqueci que está sendo gravado. Ah, é mesmo, pessoal. E ainda tem um e-mail. Vai ver que João se esquece. Aí eu vou dizer a Deli, né? Oi, Deli. Tem uma conversa com o João que ele esqueceu de gravar. Mas, olha, ainda tem um e-mail. Vou dizer Bispo de Garanhuns, Bispo de Garanhuns, a cidade é bonita, .brasil com Z, @gmail.com. E agora vocês descobriram de onde eu sou. Pronto, fácil de decorar. Para a gente finalizar, já estamos passando quase de 1h30. Consegue voltar no PPT em que mostra o orçamento, onde mostra lá as receitas e as despesas, porque aparentemente ficou como se você tivesse um saldo negativo. Onde você tinha lá os 3... Não. Entendi. Então eu sei qual é. Opa, esse. Aí, isso. É porque qual é a lógica dessa lâmina? Está nessa aqui, ó. Opa, tá vendo? Eu tenho as receitas, eu primeiro me pago e depois eu
elaboro as despesas fixas e variáveis. Né? Aí, quando eu chego nessa lâmina, né? Qual é o total da minha receita? 6.050. E qual é o total da minha despesa aqui? Né? Eu não me paguei? Né? Eu não me paguei 6.200. Saldo do mês, menos 150. Mas aqui eu tenho 2.000 de investimento e tenho também 500 de reaplicação. Então, na realidade, não ficou negativo, né? Não. Quer dizer, ficou Perfeito. dentro da ótica de fluxo de caixa. Isso. Na ótica de fluxo de caixa, mas efetivamente você tem R$ 2.500 aí que estão investidos. Porque primeiro eu me paguei. Então, ninguém pode pensar em fazer investimento sem primeiro se pagar. Perfeito. A Ana Maria está dizendo aqui que pena que vai acabar. Só para fechar aqui, essa aqui eu acho que eu posso. Essa aqui a gente já respondeu na outra live, né? Zé Carlos está perguntando o seguinte: se eu tenho um cartão de crédito bancário que não cobra juros, né? É viável fazer todos os pagamentos das despesas mensais no cartão de crédito para liquidá-los no mês seguinte e aplicar o valor do mês anterior? Sim, Zé Carlos. O importante é você não ficar devendo cartão de crédito. Mas se você paga em dia o seu cartão, tudo bem, você está fazendo o seu saldo médio lá no banco, né? E se puder aplicar esse dinheirinho aí no fundo que está rendendo muito pouco, mas vai te dar essa margem. Então, compra tudo no cartão e só paga uma vez. Essa é a minha política. Eu compro tudo no cartão. Até pirulito. Na live passada, a gente até falou da questão de juntar milhas, né? Isso. Vou dar um exemplo meu. Pronto, vou contar uma história. Eu comprei eu estava precisando de uma máquina de lavar roupa, né? Porque a máquina aqui quebrou, se viu, Rosângela? Nunca pensei em fazer isso com a Alcione. Ela queria que eu lavasse a roupa. Aí eu digo, e agora? Plena pandemia, eu tendo que lavar roupa, o negócio está complicado. Vamos repartir as tarefas aqui em casa. Aí eu fui comprar uma máquina, né? E não é que antes de comprar, eu tinha um cartão de crédito aqui, ó, da cooperativa, fazendo propaganda para a cooperativa. Eu não me lembrei que eu tinha umas milhas lá, que eu ia viajar, por conta da pandemia não viajei. Aí, nesse cartão da cooperativa, ele me permitia receber as milhas em tutu. Converter as milhas em dinheiro. Eu comprei a máquina, tá entendendo? E comprei a máquina. Em 3 dias estava aqui em casa, que eu comprei numa loja aqui de Recife, e por incrível que pareça, ainda sobrou dinheiro. Então, assim, foi muito legal, né? A máquina ficou de graça. Então, Zé Carlos, é importante, se o teu cartão te dá milha, mais importante ainda. Agora, não sirva de pagar a anuidade de cartão, porque nem sempre a anuidade de cartão ela é barata. Tem anuidade aí de R$300, mas tem anuidade de quase 1.000 por ano. Então, que danado de cartão é esse? Isso não é um cartão, isso é uma arma que estão botando em você. Não quero um cartão desse. E procura um cartão aí barato, um cartão que não te cobre anuidade. Um cartão basicão, desse aí basicão, que só te dê para a tua despesa por mês e tchau. Só para você não andar de dinheiro. E também, daqui a partir do mês que vem, a gente vai ter o Pix, né? Todo mundo sabe o que é o Pix, né? Que é o Sistema de Transferência Eletrônica de Recursos por parte do Banco Central. Todo mundo vai fazer uma chavezinha lá em uma instituição financeira, no banco, na cooperativa, onde for, e você vai poder mandar dinheiro e receber dinheiro de graça e em 10 segundos para qualquer pessoa. Então, eu estou vendo o fim dos cartões já. Vai ser tudo transferência de recursos. Maravilha. Bispo, eu queria muito agradecer a sua participação, foi excelente. Não, vamos continuar agora. A interação do pessoal foi maravilhosa. Gostaria de dizer a todos que Bispo já foi membro da nossa igreja, né? Já foi presbítero da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, né? Eu sou membro honorário. É bispo, mas não é pastor, né? É bispo, mas não é pastor. Eu sou bispo de nascença. Pois eu frequentava uma igreja que tinha bispo. Aí você não sabe o que aconteceu, Alcione.
e Rosângela, esse bispo me procurou e disse, mas, meu irmão, olha, queira ser bispo só no nome. E por quê? Ele disse, olha, é porque é muito problema, não sei o quê, tal. Eu digo, o senhor não sabe aqui é de nada. Ele disse, como assim, meu irmão? Ele disse, olha, porque é muito problema aqui para resolver. Eu digo, o senhor é bispo há quantos anos? Ele disse, há 10 anos. Eu digo, o senhor não sabe é de nada. Ele disse, por quê? Eu digo, porque eu sou bispo desde que nasci. Muito obrigado. O pastor Petrônio está agradecendo aqui, excelente live, parabéns ao Ministério de Casais e ao amigo palestrante Elias Bispo. Esse pastor Petrônio merece um abraço. Um abraço aí. Um abraço ao senhor e Rosângela. Joãozinho, cadê Joãozinho? Joãozinho tinha que dar agora. Joãozinho fica nos bastidores. Técnica, né? Joãozinho é o mais importante. Se não fosse Joãozinho, não tinha palestra, mas ele fica aí nos bastidores, né? Segurando pretinho. Segurando pretinho. Mas pessoal, obrigada, viu, Bispo? Obrigada mesmo. Cada live aprendendo um pouquinho mais. Né? E vamos correr, poupar o dinheirinho da gente para na velhice a gente ter um lugarzinho tranquilo para deitar a cabecinha. Pois é. Com facilidade, né? Lembre-se que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente tem que fazer do dinheiro algo que a gente pode usar. O dinheiro é um instrumento, o dinheiro tem sido colocado nas nossas mãos pelo Senhor e a gente tem que administrá-lo bem. A gente não pode administrá-lo de qualquer jeito. Olha aí, ó o Joãozinho aí dizendo, obrigado, bispo. Deus te abençoe. Obrigado, João, obrigado. Maravilha. Me sinto honrado de ter participado. Nós é que agradecemos, tá? Foi um privilégio para a gente, tá? Esperamos, muito em breve, podermos aplicar aquele curso que você já se dispôs a fazer lá na igreja, né? Nós teremos agora... em novembro, no final de novembro, se Deus assim permitir, o nosso último encontro do A3, do Ministério de Casais, e se Deus permitir, será na própria igreja. Então, já está convidado para participar, tá certo? Obrigado. Sim. É isso aí, gente. Até a próxima. Deus nos abençoe e nos guarde. Fica na paz. Amém.